Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com o Ministério Público na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos para o artigo 108. E o que temos no artigo 108? Vejam só. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do estado, dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição para mandato de 2 anos, permitida tão somente uma recondução por igual período, mais 2 anos, na forma da lei complementar. Então aqui, gente, nós estamos falando da escolha do PGJ, sempre lembrando que o Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do Ministério Público Estadual e também o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, quem que tem PGJ? O Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é ramo do MPU e integra o Ministério Público da União. O que interessa para a gente aqui é o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, enquanto chefe do Ministério Público Estadual, no caso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E a forma de escolha de um PGJ é igual no Brasil inteiro. Como assim é igual no Brasil inteiro, professor? Você tem a formação de uma lista tríplice. Eu tenho 3 integrantes da carreira. Essa lista tríplice vai para o chefe do Poder Executivo, para o governador. O governador escolhe mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Mas peraí, professor, eu já estudei isso em algum outro lugar? Sim, você já estudou isso na Constituição Federal, lá no artigo 128, parágrafo 3º da CF 88. Olha só o texto da Constituição Federal aqui, ó. É só lembrar da Constituição da República. Ó, parágrafo 3º, artigo 128, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, que no caso é uma lei complementar, né? Na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, no caso o governador, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, é praticamente o mesmo texto, só que aí, ó, atenção aos acréscimos feitos pela Constituição do Rio Grande do Sul. Percebam que a lista tríplice, ela vai ser formada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul mediante eleição. E, inclusive, a lei complementar vai regular como que acontece essa eleição. Então, ó, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul tem por chefe quem? O Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do estado, dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice mediante eleição, mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Então, ó, quais são as características, né, com relação à escolha do PGJ aqui, ó? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? Ele vai ser nomeado, então, ó, escolhido, né, nomeado aqui no sentido também, né, de é o governador quem faz a escolha, ele escolhe e nomeia, aliás, vamos colocar na ordem, né, professor? Porque se ele vai nomear depois de escolher, exatamente. Então, vamos colocar tudo direitinho aqui, ó. Primeiro, eu tenho o governador escolhendo / nomeando, tá? Então, ó, nomeação, escolha / nomeação, por parte de quem? Por parte do governador do Rio Grande do Sul, beleza? Cada governador de cada estado escolhendo o seu respectivo PGJ. A escolha / nomeação, ela acontece dentre integrantes da carreira. Então, necessariamente, tem que ser dentre membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E esses integrantes da carreira, eles serão colocados numa lista tríplice. Então, ó,
1, 2, 3. É formada uma lista tríplice. Então eu tenho a indicação em uma lista tríplice dentre integrantes da carreira. E essa lista tríplice, ela é formada por eleição aqui, ó. Eu vou ter qual forma de escolha aqui, ó? Eleição. Foco nisso aqui, tá? Porque é um acréscimo importante feito pela Constituição do Estado e que está reproduzida na lei orgânica do Ministério Público, na lei que organiza o Ministério Público. A gente vai ver isso mais à frente. Tranquilo? Então, ó, uma lista tríplice feita pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, e o mandato? O mandato do PGJ, gente, vai ser de quanto tempo? Ó? Aí eu tenho que lembrar, ó, outra característica aqui, ó, para mandato de 2 anos, tá? Mandato de 2 anos. E aí a grande questão de prova, vou até mudar de cor aqui, ó, para ficar bem nítido para vocês, ó. Permitida apenas uma, tá? Recondução. Por que que isso aqui acaba sempre virando a questão de prova? Porque, ao contrário do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, que pode ser reconduzido diversas vezes, lá no PGR, gente, é permitida a recondução. Ou seja, o Procurador-Geral da República ele pode ser reconduzido inúmeras vezes, tá? 2 anos, terminou 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos. Vai depender do presidente da República, que pode justamente reconduzir o PGR diversas vezes. É permitida a recondução. No Ministério Público Estadual, não, é permitida uma recondução, não só no Ministério Público Estadual, né, nos PGJs, né, porque aqui vai envolver também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, qual que é a grande, né, questão de prova que sempre surge? O PGR é permitida a recondução. Os PGJs permitida uma recondução. Então sempre comparem o artigo 128, parágrafo 1º da Constituição com a regra da sua Constituição Estadual. Então olha só, 128, parágrafo 1º da Constituição Federal. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, não tem lista tríplice, percebam que não tem lista tríplice, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Permitida a recondução significa uma única recondução? Não, diversas reconduções. Permitida uma é tão somente o PGJ. E reparem também, ó, tem idade mínima para ser PGR, 35 anos. O PGR tem que ser sabatinado pelo Senado Federal e aprovado pela maioria absoluta do Senado. Isso não acontece nos PGJs. O Procurador-Geral de Justiça, reparem que não tem uma idade mínima prevista na Constituição do Estado e não há necessidade de aprovação por maioria absoluta da respectiva Assembleia Legislativa, tá? Então são essas diferenças que vocês precisam perceber no dia do concurso e sempre fazer esse comparativo que eu estou fazendo aqui, ó. Comparem com o artigo 128, parágrafo 1º, tá, da CF 88, porque provavelmente o examinador vai utilizar esse comparativo na questão de prova. Então, ó, não dá para errar. Isso aqui é ponto garantido. O Procurador-Geral de Justiça, ele vai ser escolhido e nomeado pelo governador do Rio Grande do Sul, dentre integrantes da carreira, de uma lista tríplice, que é formada mediante eleição por parte do próprio Ministério Público Estadual. E o mandato, gente, 2 anos, permitida apenas uma recondução, né? Permitida uma recondução, então no máximo 4 anos consecutivos ali enquanto Procurador-Geral de Justiça, diferente do PGR, que pode ficar, né, enquanto o presidente for reconduzindo e enquanto o Senado for, né, aprovando por maioria absoluta. Como assim, professor? Quando o presidente reconduz o PGR,
Tem que ter uma nova aprovação por maioria absoluta do Senado? Tem, tá? Então, por isso que eu tenho, né, um procedimento um pouco diferente. Lembrem-se que o PGR é diferente do PGJ. No PGR não tem lista tríplice, mas em contrapartida tem idade mínima de 35 e aprovação por maioria absoluta do Senado. E é mandato, né, permitida a recondução, pode ir reconduzindo quantas vezes for necessário, ou desejo do presidente, melhor dizendo, né? Quantas vezes ele quiser e quantas vezes o Senado for aprovando por maioria absoluta. Já o PGJ não. O PGJ é escolhido pelo governador de uma lista tríplice, formada por eleição dentre integrantes da carreira do Ministério Público. O mandato é de 2 anos, permitida tão somente uma recondução. Então, sempre atenção, o artigo 108 aqui, ó, ele é questão de prova no domingo de vocês, tá? Então, bastante cuidado com o artigo 108 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Bola para frente. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo, né, um integrante da lista tríplice mais votado. Podem marcar isso aqui, ó. Qual que é o escolhido se o governador não escolher no prazo previsto em lei? Ora, o PGJ será justamente o mais votado da lista tríplice. Em resumo, o primeiro colocado da lista tríplice, porque eu tenho o primeiro, o segundo mais votado e o terceiro mais votado. Então, obviamente, eu vou escolher o primeiro mais votado. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído, atenção, ó, poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos e na forma da Lei Complementar Estadual. Tudo isso a gente vai ver à frente, tá? Na lei que organiza o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O importante é vocês perceberem que aqui a Constituição Estadual está reproduzindo a Constituição Federal. PGJ não precisa de maioria, atenção, PGJ não precisa de maioria absoluta da Assembleia para ser colocado no cargo. Então, quando ele entra, não tem maioria absoluta, mas ele poderá ser destituído por maioria absoluta da Assembleia Legislativa? Sim. Peraí, professor, eu também já estudei isso em algum lugar. Sim, você já estudou isso aqui, ó, no artigo 128, parágrafo 4º da CF 88. É só lembrar do texto da Constituição Federal. Aqui na prática, a Constituição do Estado está repetindo a Constituição Federal. Ó. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. É uma das coisas que a gente vai estudar. Como que acontece a destituição do PGJ? Como é que é, né, essa maioria absoluta da Assembleia? A gente sempre tem que estudar isso em um concurso de Ministério Público Estadual, tá? Tá fazendo concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul? Olha na lei complementar como que é a destituição do PGJ. Tá fazendo concurso para o Ministério Público de Minas Gerais? Idem. Qualquer Ministério Público que vocês forem estudar, estudem o procedimento de destituição dentro da respectiva lei complementar. A gente vai fazer isso mais à frente nos vídeos sobre a lei complementar, ok? Beleza, professor. Bola para frente. Também acho. O que a gente tem no texto da Constituição Estadual aqui, ó? O Procurador-Geral de Justiça, então ainda no PGJ, comparecerá anualmente à Assembleia Legislativa para relatar em sessão pública as atividades e necessidades do Ministério Público. Podem marcar. Isso é uma questão bem peculiar da Constituição do Rio Grande do Sul, tá? Gente, eu praticamente já ministrei aulas aí de todas as constituições de todos os estados, tá? Isso aqui não existe em outras constituições. Vai chamar a atenção do examinador. Examinador, ele fica procurando também o que não tem na Constituição Federal e está na Constituição Estadual.
E aqui a gente tem uma peculiaridade. Então percebam, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ele precisa comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para relatar não só as necessidades, tá, do MP, mas também as atividades. Não deixa de ser um controle externo do Poder Legislativo sobre o Ministério Público, tá? Percebam que eu tenho aí, o PGJ. Então, o PGJ, ele precisa ir até a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tá? E aí, foco na frequência. O examinador, principalmente a OCP, que atualmente organiza aí o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eles vão focar nisso aqui, O PGJ precisa ir até a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o que, gente? Anualmente. E aí você tem que lembrar, ele vai lá anualmente para quê, professor? Ele vai lá justamente para relatar não só o que o Ministério Público fez, ou seja, as atividades do MPRS, como também para relatar as necessidades do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Grava isso aí, Boas chances de estar no domingo de prova. PGJ indo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma vez por ano para relatar as atividades do Ministério Público e as necessidades do Ministério Público. Tranquilo? Tranquilo. Bola para frente. Parágrafo 4º. A lei complementar a que se refere esse artigo é de iniciativa facultada ao Procurador-Geral. Por que é uma iniciativa facultada, gente? Porque o governador também pode encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, tá? Então é importante perceber que a lei complementar que organiza o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não é uma lei de iniciativa privativa do PGJ. É uma iniciativa concorrente, na verdade, entre o Procurador-Geral de Justiça e o governador do estado. Por que isso acontece, professor? Por conta do princípio da simetria. Lembrem-se que a organização do MPU, o projeto de lei que organiza, a lei que organiza o Ministério Público da União, a iniciativa também está facultada ao PGR. Por que está facultada ao PGR? Porque a Constituição fala que é iniciativa privativa do presidente, mas na jurisprudência do Supremo e no entendimento da doutrina, não é uma iniciativa privativa do presidente. Se a Constituição Federal, lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D de dado, fala que vai ser de iniciativa privativa do presidente da República, o projeto de lei que organiza o MPU, ao mesmo tempo que está isso no texto da Constituição, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D de dado, lá no 128, parágrafo 5º, nós temos a informação que o PGR vai encaminhar projeto de lei de interesse do Ministério Público. Olha só aqui, artigo 128, parágrafo 5º. Lembra? Constituição Federal, hein? Lembra que lá no 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, tinha tido a informação que era iniciativa privativa do presidente. Mas como que é iniciativa privativa do presidente se eu tenho isso aqui no parágrafo 5º? Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente aos seus membros. Então percebam, a Constituição no 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, fala que é de iniciativa privativa do presidente da República. Mas agora o 128, parágrafo 2º, está falando que é facultado ao PGR, ao Procurador-Geral da República, a organização, o projeto de lei, a iniciativa do projeto de lei que organiza o MPU. E aí, professor? Então não é iniciativa privativa? Não é. Na verdade, é uma iniciativa concorrente. Sempre vai ser uma iniciativa concorrente entre o chefe do executivo
e o respectivo procurador-geral. Se eu estou no Ministério Público do Rio Grande do Sul, o PGJ, chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pode encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, mas o governador também pode. Por isso que é facultada e não uma iniciativa privativa. Sem contar que tem que respeitar também a própria redação do artigo 128, parágrafo 5º da CF 88, tá? Mas olha só, então percebam que a gente tem como referência aqui, ó, o artigo 61, eu quero que vocês vejam aqui, ó, ver dois dispositivos da Constituição Federal, tá? O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D de dado, mais o artigo 128, parágrafo 5º, tudo aqui no âmbito da CF 88. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D de dado, fala que é iniciativa privativa do presidente da República, mas o 128 fala que o PGR também pode encaminhar. Logo, é uma iniciativa concorrente, ou o PGR ou o presidente da República. Se isso acontece lá na Constituição Federal, deveria acontecer também na Constituição Estadual. Por isso que o parágrafo 4º diz: a lei complementar a que se refere esse artigo, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observado, além de outros, os seguintes princípios. Entenderam? Então, ó, cuidado com a remissão à Constituição Federal. Percebam que lá na Constituição Federal está falando iniciativa privativa, a OCP é bem literal, tá? Se porventura eles copiarem e colarem na prova de vocês o 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, não sai marcando como errada aparecer iniciativa privativa, não. Faça por eliminação. Faça a questão por eliminação, tá? Porque a OCP bem copiou colou. Ela copia e cola o texto da Constituição na questão de prova, tá? Então não marque logo de cara como sendo errada a afirmativa que diz: é de iniciativa privativa do presidente da República a lei que organiza o Ministério Público da União. Na literalidade da Constituição tem isso lá mesmo, tá? Mas se vocês perceberem que a questão está comparando a iniciativa do presidente com a iniciativa do PGR, qual é a resposta correta? É uma iniciativa concorrente, ou o presidente ou o PGR. Se isso acontece no plano federal, tem que estar reproduzido também no plano estadual. Entenderam? Princípio da simetria, gente. Eu preciso ter, né, essa simetria aqui. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não vou errar isso aí. Ok. E quais são os princípios que a lei que organiza o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem que observar? 1. Aproveitamento em cursos oficiais de preparação para ingresso ou promoção na carreira. Eu tenho, né, os cursos de formação e aperfeiçoamento, gente, dos membros do Ministério Público. Você passou no concurso para promotor de justiça substituto, você não vai logo de cara para o exercício da função. Não, você vai passar por um curso de formação, tá? Existe um curso de formação e aperfeiçoamento, ou seja, tanto para ingresso como para promoção na carreira. 2, muito comum de prova, tá? Vale a pena aqui, ó, marcar o inciso 2. Residência do membro do Ministério Público na comarca de sua classificação. Então, ó, o membro do Ministério Público tem que morar onde? Ora, onde ele exerce a sua respectiva função, na comarca na qual ele exerce a função, ok? Bastante atenção, cuidado com esse ponto aí. Outro ponto importante, ó, progressão na carreira, de entrância para entrância, correspondente aos graus da carreira da magistratura estadual. Óbvio, é uma função essencial à justiça. Atua perante um juiz de direito. Então, se existem juízes de direito de entrâncias distintas, o promotor vai ter a mesma entrância, né, daquele juiz de direito perante o qual ele atua. Então, é por isso que eu tenho que ter a progressão na carreira do Ministério Público nos mesmos moldes da promoção na carreira da magistratura. Ou seja, a promoção na carreira, entrância por entrância, ora ela vai ser por antiguidade, ora vai ser por merecimento, alternadamente, sendo exigido, ó,
em cada uma o interstício de 2 anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. Não entendi, professor. Muito tranquilo. Sabe o que é isso aqui, ó? Eu sou o promotor de justiça. Ah, eu fui para a comarca de Santa Maria, estou lá na comarca de Santa Maria. Ah, eu fui para a comarca de Santa Rosa. Enfim, eu estou em alguma comarca, atuando em alguma comarca do estado do Rio Grande do Sul perante um juiz de direito. Eu tenho que ficar naquela comarca pelo menos quanto tempo? 2 anos naquela entrância, tá? Pode até ser que eu consiga ir por uma outra comarca, para uma outra entrância, mas só se não existir ninguém querendo ir para aquela comarca que tenha pelo menos 2 anos. É igualzinho a carreira da magistratura, gente. No fundo aqui, ó, o que a Constituição do Estado está copiando é a regra da Constituição Federal que existe para a magistratura. A promoção de magistrado também acontece entrância por entrância. Tá? E a promoção por merecimento, por exemplo, ela pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, para que o juiz possa concorrer a uma promoção por merecimento. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar que no Ministério Público é a mesma coisa, porque ele vai seguir a regra da magistratura. Então eu sou promotor de justiça em uma comarca. Eu posso ficar lá 6 meses e ir para outra comarca, outra entrância, concorrer a uma outra promoção? Não. Em regra, eu preciso ficar lá pelo menos 2 anos. Isso aqui que é importante, ó, sendo exigido em cada uma o intervalo mínimo, né? O interstício mínimo aqui, ó, de 2 anos de efetivo exercício. Opa, a partir do momento que eu tenho 2 anos numa comarca, eu posso concorrer a uma promoção, né, por merecimento, por antiguidade, ó, antiguidade ou merecimento, para uma outra entrância, para uma outra comarca, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ok? Então, ó, só para ficar claro, promoção na carreira do Ministério Público segue as regras de promoção da carreira da magistratura. Eu posso concorrer a uma promoção ora por antiguidade, ora por merecimento? Sim. Só que eu tenho que ter pelo menos quanto tempo na minha atual entrância? 2 anos, ok? Salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar que está vago, quem aceite o lugar vago. Então vamos supor, abriu uma promoção que eu estou interessado, mas eu tenho só 1 ano e meio e ninguém se candidatou. Nenhum daqueles promotores que poderiam se candidatar, que já tinham os 2 anos, se candidataram. Opa, aí eu posso participar. Por quê? Porque foi dada a oportunidade para aqueles que cumpriam o requisito se candidatarem e eles não se candidataram. Compreenderam? Então, ó, é só fazer a leitura, lembrando que a OCP preza pela literalidade, né? Então, lembrem-se, progressão na carreira, de entrância para entrância, tá? Ó, sempre de entrância para entrância, degrau por degrau na carreira, correspondente aos graus da carreira da magistratura estadual, por antiguidade e merecimento, alternadamente sendo exigido em cada um interstícios de 2 anos de efetivo exercício, salvo se não houver com tais requisitos, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. Já estava falando justamente a redação da Constituição Federal, que não me sai da cabeça aqui. Beleza? Beleza, acho que nós terminamos, né? O respectivo parágrafo e artigo. Temos mais um, temos aqui, ó, o inciso 4, desculpe, ó. Inciso 4, podem marcar também, ó. Podem marcar porque é importante, ó. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos. Então, ó, o concurso para promotor, ele é um concurso de provas, né? Mais títulos, tá? É um concurso de provas e títulos. Assegurada a participação de quem? A participação da Ordem dos Advogados do Brasil e sua realização. Então tem que ter participação da OAB. Observadas nas nomeações a ordem de classificação. Mas peraí, professor, e aquela exigência de no mínimo 3 anos de atividade jurídica, aquela exigência está na Constituição Federal, tá? Aí eu vou até mudar a cor aqui, ó, para vocês perceberem que esse acréscimo aqui, ó, é o que está na Constituição da República. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, artigo 129, não, coloca um 129 bonitinho aí, né, professor? Para de rasurar, né, até o número dos artigos, ó. Artigo
129, parágrafo 3º da CF 88. Eu tenho que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Então percebam que a redação da Constituição Federal nesse ponto ela é mais completa do que a redação da Constituição Estadual. Então vejam aqui, ó, ingresso na carreira 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização. Até aí tudo igual com a Constituição Estadual. Exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Então percebam que na literalidade da Constituição Estadual não tem essa parte, tá? Essa parte está na Constituição Federal. Então, ó, colocando aqui no nosso esqueminha o critério do artigo 129, parágrafo 3º, eu tenho que lembrar que cada candidato ali, ó, tem que ter no mínimo 3 anos, tá, de atividade jurídica. Lembrando que 3 anos de atividade jurídica não significa necessariamente o exercício da advocacia. Se você tem 3 anos de exercício da advocacia, você tem 3 anos de atividade jurídica. Mas você pode ter atividade jurídica em outros, em outros cargos, em outras funções, sim. Então, por exemplo, eu sou delegado. Eu fui delegado por 3 anos. Delegado, tá, gente? Delegado é um cargo privativo de bacharel em Direito. Se o delegado é um cargo privativo de bacharel em Direito, quem fica como delegado 3 anos tem 3 anos de atividade jurídica, ok? Então, ó, atividade jurídica é a atividade privativa de bacharel em Direito. A advocacia é tão somente uma delas. Se eu tenho 3 anos de advocacia, eu posso fazer o concurso para promotor substituto, assim como eu posso fazer o concurso para juiz substituto, que vai ser a mesma exigência. Eu vou ter ali no mínimo 3 anos de atividade jurídica, mas não é só a advocacia. Existem outras maneiras de você ter 3 anos de atividade jurídica, tá? Então, quando a banca trocar por 3 anos de advocacia, tá errada a afirmativa. Eu tenho que ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica e não no mínimo 3 anos de exercício da advocacia. Entenderam? Quem se forma em direito, gente, não se forma advogado. Quem se forma em direito é um bacharel em direito. Para você ser advogado e exercer a advocacia, além da formação em direito, você tem que fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tranquilo? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A exigência da Constituição é 3 anos de atividade jurídica e não 3 anos de exercício da advocacia. Quem tem 3 anos de advocacia, ok, pode fazer o concurso, tá? Mas eu não posso falar que 3 anos de advocacia é a exigência, é o requisito para você fazer o concurso. Não, você pode ter 3 anos em outras atividades. Foi claro, né? Redundante, inclusive, porque eu repeti e repeti muitas vezes para isso fixar na mente de vocês. Tomem cuidado com esse parágrafo 4º, inciso 4, né? Agora sim, agora se eu não me engano, a gente finalizou isso, finalizamos o artigo 108, o artigo 109, o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, nós daremos continuidade à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tratando dos demais dispositivos da Constituição Estadual relativos ao Ministério Público. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.